Esse vídeo aqui é para mostrar um pouco de rotação, de como eu caço skill. Todo vídeo as pessoas me perguntam, mostra um vídeo como faz a rotação e tal. E às vezes eu tenho dificuldade de fazer porque as pessoas entendem como se fosse absoluto, sabe? Na verdade, você tem que jogar com o seu personagem e sentindo, porque é bem dinâmico o jogo. Então, existe composição de skill dependendo da situação, tá ligado? Eu normalmente eu tenho modos operantes de jogar quando eu tô com healer, quando eu tô sem healer, quando eu tenho PTzinha, quando é um PVP onde vai ser mais larga escala, que eu vou ficar mais zergado, tem outro PVP que é mais smoke, então tudo vai na situação. Inicialmente esse é o meu setup básico, que eu jogo praticamente quase tudo. Então se você olhar as especializações aqui, hum, aqui, o que tá faltando? Isso aqui, ó. Pronto. Exatamente assim que eu jogo, tá vendo? O bombardeio normal, tudo. Aqui nas skills de maestria, esse daqui, ó. O Dream estaria com esse aqui, mas esse aqui gasta muita mana e eu não tô tancando muito não. Inclusive, eu tenho o costume de jogar assim, ó, por conta do dano base, que aumenta. Se você olhar aqui, ó, eita, que o ao vivo é complicado aqui, ó. 755. Se eu tiro ali, ó, tá 744. Então 11 de dano base. Só que depende da situação. Tem situação que eu vou matar mais cara mais duro. Então vou ter que utilizar isso aqui, que às vezes o suporte não tá 100% comigo para me dar o sustento que eu preciso. Então eu preciso ter uma constância de que eu vou castar skills sem parar. Então eu tenho que diminuir o dano para ter um, um sustain melhor. Mas em relação à rotação de skill, eu sempre depende da situação. Eu sempre tento guardar a camuflagem e o gelinho e isso aqui para defensivo, mas vai de situação. Então, por exemplo, quando eu tô indo bombar uma zergzinha que tá aqui e eu sei que eu não vou ter um scout da PT para entrar, eu sempre tento me buffar inicialmente, entro stealth. Aqui eu já ganho um buff de crítico e eu tento dar um meteoro. Assim que eu der o meteoro, eu uso isso aqui para castar as outras skills para combar. Que eu sei que eu vou estar de fato vulnerável e vou levar tudo. Só que o que acontece? Isso vai da situação, porque o Dream inicial é eu castar inicialmente o meu buff, chego invisível, eu tento tacar essas duas. Quando eu taco duas da larva, já chamou a atenção. Então automaticamente eu vou ter que dar fumaça para conseguir castar meu meteoro. Então aí já muda a rotação. Deixa eu só carregar aqui que eu vou mostrar qual que é a rotação que eu faço com o meteoro. Essa foi a primeira rotação, que foi a rotação rápida, de imediato. E tem a rotação que eu preciso usar isso aqui antes de usar o meteoro, justamente por quê? Porque eu vou dar os buffs, vou ficar stealth, vou me posicionar no lugar onde eu vou dar o bomb, vou usar duas desse, esse aqui para ficar 4 segundos invulnerável, para poder castar meu bomb. Então, aqui tá a Zé, que eu tô sozinho sem negócio, apesar se eu tiver com link de dano é melhor ainda, então fui para Paul, stealth, me posicionei, usei o duas contação, eu vou ter que usar isso aqui para ficar stealth e castar o meteoro safe. Depois disso, normalmente eu sempre já tento dar um Q, porque eles já vão me puxar, ou um Zoniazinho, que é o Tumba que eu chamo de Zonia. Essa é a minha rotação básica. Mas você sempre usa dessa forma? Grande parte eu uso dessa forma, salvo exceção em larga escala. Por exemplo, quando eu estou larga escala, eu uso gelo assim neutro. Então, eu aproveito a deixa, depende da situação. Então, por exemplo, se eu estou precisando de acerto, dependente com quem eu estou lutando com DPS, eu coloco essa chance de acerto aqui para dar uma ajudinha. Esse aqui também, ó, que além de dar os danos ser considerado pelas costas, aumenta a chance de acerto total. Então, isso aqui às vezes eu faço em larga escala. Então, aqui ó, o raiozinho
ele vai pegar em larga escala. Então, se é um galeroso aqui, eu faço o mesmo combo. Eu me buffo. Se eu chego tranquilo de boa, eu uso isso aqui, aqui e o meteoro, se a bola de fogo por engano. Ó, fiquei stealth. Normalmente sempre eu tento ficar stealth pra carregar minhas skills, tá ligado? Principalmente as skills de fogo, porque como eu tenho Belantia, eu preciso brocar as coisas de fogo. Mas como eu sei que eu sempre vou ser puxado se eu estiver em high ground ou no chão, pior ainda, então é bem complicado. Mas essa é a rotação básica inicial. Isso aqui para larga escala. Se eu tiver indo contra bastante pessoas que têm esquiva, DPS. Mas como eu tento focar mais tanque e negócio, eu não fico me preocupando tanto com acerto não. Eu broco mais em quantidade que eu vou queimar o alvo, tá ligado? E como eu ando explodindo bastante as pessoas, não tá tendo tanta preocupação. Se eu chego no high ground, então a nébula, por exemplo, voei, pousei. Se eu tiver num cenário favorável, eu não uso o camuflagem primeiro. Então, primeiro uso o combo, pá, pá, uso isso aqui, caço o meteoro, tento dar aqui a bola de fogo, pá. Aí eu vejo o cenário. Se vão me puxar, tento usar o Zônia. Ou, tá vendo que carregou? Fica invisível, quietinho, espera algumas skills de fogo carregar, tá vendo? Ó, agora o meu limite, ó, 5 segundos. Então, ó, carregou grande parte, castou. E pronto. Aí o resto aqui eu sei que eu vou ser puxado. Então eu tento dar o máximo de conjunto de skill. Isso é uma outra situação. Também tem uma outra situação que eu também utilizo bastante. Isso aqui, ó. Eu até tiro deste aqui. Eu utilizo assim porque eu não consigo castar parado. Porque eu ando igual um. Isso aqui, essa bola de fogo aqui, ó. Barragem. Eu uso quando tem alguns cara bem duro. Então eu preciso. E eu sei que ele tá no PVP. E como você conhece quem você tem mais dificuldade de matar e menos, sempre tem uns feudezinhos que tu fala, nossa, esse cara é mais duro. Então eu acabo colocando a barragem. Então eu chego no lugar, meus buffs normal. Se tiver safe eu não uso invisibilidade, se tiver eu uso. Terminou, eu casto. Pá, pá, invisível, negócio. Ó, pronto. Aí o cara já me avistou, ele vai querer me puxar. Eu tento usar o zone depois do combo, tá vendo? Depois daqui um Qzinho e assim vai indo. Esse é o combo. Isso é pra cara mais duro. Vou até deixar um videozinho mostrando aí pra vocês. Mostrando um videozinho pra vocês matando umas pessoas com combos diferentes, tá ligado? Que aí vocês têm uma noção. Mas no grande parte do dia a dia normal, e isso vai pra todos os conteúdos, eu tô jogando assim. Eu tenho build de melee evasão, mas a trocar runa, tudo, eu nem utilizo. Faz. Nossa, eu não sei nem a última vez que eu coloquei minha build de melee evasão. Deixa eu até ver aqui. Ela já tem uma rotação um pouco diferente, tá ligado? Que aí é o Shadow Strike. Mas é bem difícil usar essa build, tá ligado? Porque não dá tanto dano. E tipo assim, essa build é boa pra matar DPS. Mas eu prefiro eliminar um tanque healer do que um DPS que todo mundo já mata, tá ligado? Que é a do Shadow Strike, tá ligado? Ó, que aí você usa diferente, tá vendo? Você acumula aqui pra explodir um alvo único só. Mas essa rotação aqui, ela eu jogava quando eu jogava de melee evasão. Que aí eu explodi alvo único de DPS. Mas hoje em dia, como eu quase não coloco essa build, então não sei, eu prefiro jogar com outro setup, porque o que acontece? Isso aqui, como eu tô jogando de Glass Cannon, não tem como eu jogar, a não ser que eu tenha que fazer algum objetivo. Porque eu me coloco vulnerável na pessoa. Então, tipo, se eu já sou Glass Cannon, se eu chegar na pessoa, eu me torno alvo fácil. Então, é muito melhor jogar sem o Shadow Strike. Então, só caetando as pessoas de longe. Então, sempre quando a pessoa vem me atacar, eu vou correndo. Ataca, eu vou correndo. Ataca, eu vou correndo. E assim eu vou indo, caetando, tá ligado? Porque tecnicamente eu tenho que ter o range maior que a pessoa, então os caras vão ter que vir em mim. Então vou correndo Caetano, esse é o foco. E não me expor até a pessoa, que aí eu facilito de estar próximo da pessoa, sabe?
Por isso que essa composição aqui com melee funcionava que eu tinha um sustain melhor, mas em questão de DPS, ainda mais com o lançamento dos brincos, as pessoas que têm acerto vão te matar de qualquer forma. Esse foi um dos motivos de eu parar de jogar com a minha build melee. Isso porque eu até batia um DPS bem alto, então eu prefiro jogar aqui. Então aqui está o alvo. Eu taco tudo e vou caetando de longe, sempre movimentando. E é isso. E quando acaba tudo, ou é zônia ou é invisibilidade. E esse aqui sempre para castar skill. Que aí eu fico safezinho. Ou se eu não estiver castando skill, tiver um alvo me enchendo o saco, eu ativo ela. Ou se você também quiser ativar especializações, você também pode ativar. E essa é a minha composição de rotação. Para build PvE eu não tenho composição de rotação nenhuma. Para Spellblade, então eu jogo com outras classes. Eu tenho tanto Furry quanto Invocador, porque de fato o de longe tem um sustain melhor tanto de vida, de mana, então não tem nem como jogar de Spellblade PvE, é até um crime. E para PvP é aquilo ali. Vou deixar uns cortes de vídeo também que vocês verem como que eu estou utilizando o combo, a situação. E você vê que não é um caminho fixo. Então vai da situação, com quem eu tô contra, quem é meu foco, se a situação tá favorável para mim não tá, se eu já inicio a troca exposto ou não. Porque se não me matarem, eu vou matar geral. Então eu tento guardar mais os itens defensivos. Se eu tiver link, por exemplo, o cara está falando, então assim que acabou o link eu uso stealth, fico mais safe. Se eu não tenho um link, se eu estou jogando em high ground, eu sei que eles vão me puxar. Então vai de situação a situação, não é uma coisa escrita em pedra, entendeu? E no mais é isso. Espero que eu tenha passado um esclarecimento, entendeu mais ou menos. E o videozinho tá assim, direto, sem muita firula. E no mais é isso. Espero que tenha dado um esclarecimento bacana para vocês. Tá vendo que tem um alvo único ali? Ele tá no topo. Eu inicio o vídeo com o PVP, ó. Eu me buffo primeiro, fique stealth, ó, e vou castar a bola de fogo. Aí eu não começo com a outra rotação, tá ligado? Porque eu preciso das outras skills mais rápido. E no final, um meteorozinho, porque ele parou para se defender, aí eu coloco o corta-cura do meteoro. Aí agora eu tento me posicionar lá embaixo. É, você viu que de primeira já deu ruim. Uma situação mais de high ground. Aqui no high ground eu fico mais safe, tá vendo? Então muda um pouco a rotação. E aqui eu tento fazer o que? Eu tento, ó, usei o chão de larva. Tento castar as skills em área, tá vendo? Ó, sempre castando as coisas. Então vou atacando. Essa parte aqui não tem uma rotação fixa. É que nem eu falei. O Dream é um combo, mas aqui eu tô safe, tá vendo? Eu tô sem healer nenhuma aqui. Então é só eu e minhas skills. Então eu fico só tranquilo, esperando o bombe certo para não gastar em skill em gente sem necessidade. Porque eles estão com refluxo de entrar no portal, mas eu sempre vou guardando as skills para bombar na hora certa. Ó, agora deve chegar o refluxo deles, né? Então, como eu tô aqui no high ground, eu já sou avistado inicialmente, porque eles estão em cima. Então, o primeiro ataque que eu levar, eu já tenho que usar alguma habilidade defensiva. Então, ó, apareceu ali, já levei um raio, fiquei invisível. Pra saber quem é que me deu o raio, porque na minha tela ainda não tô vendo. Só tem uma ali, ó. Ó, aí tá chegando outro carinha ali, ó. Chegou o maguinho, já matei, já vou pro outro, já vou usando habilidade. Ó. Aqui eu só tô tendo um pouco de dificuldade com range, eu acredito. Em algumas pessoas, ó. Mas, pô, mandei um rollzinho, tá vendo? Sempre tenta guardar as skills em área pra onde o pessoal vai ficar de fato. E sempre bombando assim que possível. Ó, esse aqui é jogando pelo high ground. Tem um healer, 4 spellblade e o negócio. Eu perguntei onde estava o meu healer primeiro para me situar. Eu pulei em cima do high ground, que é em desfavor a mim, porque tá contra a minha Zerg, tá vendo? Tô exposto. Tentei tacar o bombe ali. E antes de completar o meteoro foi puxado. Tentei usar, já usei o Zhonya, tá vendo? Que é o Tumba. E meti o pé dali, para me posicionar a meu favor.
Me posicionando. Eu busquei outro high ground, só que dessa vez eu busquei um high ground a meu favor, tá vendo? Ó, pronto. É bom o high ground safe ao favor, mas você acaba que não tem muita coisa pra fazer, tá vendo? Tem que esperar o pessoal bombar. Tá vendo aquele monte de gente ali que podia estar bombando do outro lado? Mas você vai movimentando, tá ligado? E aqui você vê que eu fico guardando o chão de lava sempre que eu não tenho nada. Ou quando o cara é bem duro também, tá ligado? Que aí broca a adaga do bercante. As minhas skills defensivas segue ele intacta, tanto a tumba de gelo. Ó, o carinha me atacou, usei stealth. Pra saber quem é que tá me atacando. É aquele batata ali. E assim eu vou atacando os caras, me puxaram. Puxou, tumba de gelo. Aí agora eu vou sair pra me reposicionar. Tentei subir ali no regroundzinho de novo. Aí eu ia pro reground do Achaiete ali, ó. Mas como ele morreu pra um GS Dag, eu fui pro outro. Ou tentei ir pro outro, né? Falhei. Ok. Aqui, ó, muitas vezes, por mais que eu tenha que dar o combo dos dois buffs antes, vai da situação, porque às vezes tá todo mundo juntinho, então não dá tempo de você esperar castar o buff primeiro, antes de você bombar o chão de lava. Porque você tem que aproveitar a situação. Tem gente ali, usa o chão de lava, tá ligado? Aí aqui eu já joguei pelo chão, porque eu já tava sem muita estamina pra subir. Então sempre bombando ali onde tem mais gente, por mais que tenha pessoas do seu lado, mas sempre tenta bombar onde tem. Fiquei stealth para pegar estamina, subi. Agora vamos reposicionar outro high ground. Ok, me posicionei no high ground. Ok, vou tentar bombar o portal, porque é onde vai estar o fluxo, tá vendo? Tentar a bola de fogo, negócio, e já o gelinho. Tentando dar um predict que as pessoas vão me puxar, tá ligado? Ó, vai bombando. Me puxaram. Infelizmente é inevitável não te puxar, porque faz parte, né? Tem um maguinho atacando free no high ground, não tem como não puxar. E assim você vai indo. Esse é o combo. Vai tacando tudo. Sempre que castar as skills de área onde tem bastante gente, ou de onde você imagina que o pessoal vai ir, e guardar as skills defensivas. Então, quando o cara vai e puxa você, você já usa zone, porque o combo normalmente é o tanque puxar e vir uma lança te explodindo, tá ligado? Ou uma outra classe. E, e para cauterar isso eu uso o Zônia, que aí dá tempo do suporte me saber onde eu tô e me dar o cover. Mas sempre que possível, você vai bombando em larga escala ali, ó. Tá vendo? Chão de lava de novo lá. Aí aqui foi de arrasta. Ó, peguei estamina, ó. Subi pro novo reground. Ali tava ocupado por 2 DPS, tá vendo? E aqui também. Então não fui pra lá. Aí aqui eu já fui pra um outro reground. Sozinho, sem nada. Tentei acertar eles primeiro antes de caçar coisa, tá vendo? Miss. Então quer dizer, tem esquiva. Então, usei meu zona defensivo. Esperei tentar puxar eles aí. Puxaram, castei no chão as coisas, tá vendo? Ó, tudo. Nessa hora meu suporte pulou do lado ali, meu healer. E vou castando tudo no chão, tá vendo? Tudo que eu posso. Ó, nessa hora eu tô stealth, esperando carregar as coisas. Pra ficar exposto. Tá ligado? Sempre que você pode, você tá no high ground, você usa o invisível pra você demorar seu, espera seu cooldown carregar, tá ligado? Ou vai pros cantinhos, porque querendo ou não, vai subir uma pessoa ou outra pra te puxar, tá ligado? Usei Zônia, tem um DPS me atacando, ó. Fui pro canto, me reposicionei solo, tá vendo? E ali vou castando skill. Ali, como eu acho que o boss tava pra morrer, o pessoal tava num refluxo de vida. Então castar as skills em área onde tem basicamente o refluxo da galera, tá vendo? Ó, pau. E você vê que às vezes eu não sou tão fiel ao buff, tá vendo? Eu tenho que usar toda hora, mas depende da situação. Às vezes quando eu tô invisível eu não uso porque eu me exponho. Então vai da situação, tá ligado?
Porque tem hora que você tem tempo só castar uma skill. E não dá tempo de você se bufar pra castar skill. Você tem que escolher. Às vezes você tá com um chãozinho de lava só pra ver se broca a Belantieri na situação e é isso, tá ligado? Antes de dar o combo todo. Mas quando você tá numa situação favorável, você consegue dar o combo perfeitinho, de bufando, tudo. Mas como eu falei, é dinâmico o jogo, não é escrito em pedra, que tem que ser ali na hora, sabe? Mas se não te puxarem, você vai atacando, livremente, sem te perturbar. Ó, que já é uma situação de rua, tá vendo? É um PvP de guild mais pequeno, tá vendo? Encontrei a pessoa que eu queria matar, que era aquele nome japonês ali. Foquei, ok, taquei o chão de lava, tentei castar o meteoro ali. Ó, e sempre atacando correndo, Caetano pra trás, ó, o máximo range possível. Ó, usei o Zônia, saí, opa, morri, mas matei, tá ligado? Então, muitas vezes você tem que cumprir um objetivo e focar nisso e sem firula, tá ligado? O bom de você pegar o Zônia é esse aqui, ó. Tá vendo o cara vendo você, você usa o Zônia, você bloqueia de tudo, usa o stealth e sempre correndo. A barragem, no lugar da flecha de gelo, é quando eu tô contra pessoas mais duras, que eu sei que os caras resistem mais, tá vendo? Ó? Então, eu tento colocar a barragem justamente pra blocar mais, tá ligado? Em alvo único específico. Você vê que o cara foi até pro outro lado, você não, vamos matar dessa peste que agora vai morrer. Ó, então, você vê que tá duro, tá resistente, que tá tendo um sustain muito bom de healer pra ele ali. O certo talvez era focar até o healer dele, né? Mas na hora até achar o healer desse carinha. Tá aí, ó. Pronto. Foi. E nessa hora eu tô aqui, ó. Ó a mana. A mana tá bem baixa, isso porque eu tô usando o dano base. Em vez do RG. Tanto é que eu chego até a mudar a build depois aqui pra colocar a outra maestria. Porque alvos que eu casto muito skill, a mana vai assim, derretida. Aqui já é um cenário de guerra, então. Então. Eu utilizo o mesmo setup inicial, né? Sempre tentando jogar pelo high ground para bater o range máximo do Tempest. Me puxaram, me empurraram, me reposicionei ele no canto. Tentei atacar lá de baixo, tranquilo. Tinha um carinha ali, papou. Ok. Nisso. Aí você tenta. Ó, tinha um carinha ali no chão. Isso aqui já mostra um cenário hipotético de que você pode utilizar as mesmas skills que você usa em larga escala para um X1, um PVPzinho, um contra um. Vai muito de quem tu tá contra, tá ligado? Tem algumas classes que querendo ou não tem esquiva, você vai se lascar, não tem muito o que você fazer. Mas sempre que você puder focar pessoas que têm intolerância, é muito mais certo. Ó, aí vem um outro, um X-Ball, ó, pá, pô, foi de arrasto. E aquela coisa, mesmo que você não tenha acerto, mas uma hora vai acertar alguma coisa. E se acertar, ele vai sumir. Aí veio o outro de novo, ó. Aí eu até pensei, putz, usei o Zone pra recuperar a estamina das coisas. Recuei um pouquinho. Ok, pá, pô, pá. Foi também. Aí agora eu começo a focar os outros lá de baixo, tá ligado? Muitas vezes eu seguro um pouco as skills de buff pra tentar utilizar ela em skill diária, tá ligado? Então não utilizo tanto pra gastar em um play só. É o mesmo para quando o play tá te focando, tá ligado? Tento gastar os buffs mais quando eu vou bombar em área do que single target. E no mais é isso aí. Ó, já nesse cenário, meio que acabou o PVP de Nebula. Isso é contra o Resistência, que tava um pessoal mais duro. O que que eu fiz? Usei os buffs iniciais, Stealth, bonitinho. Ó, tá aqui o chão de lava ali.
Meteoro, tá vendo? Tentei dar o combo todo, mas você vê a dificuldade. Tipo, sozinho, exposto. Matei até alguns ali, mas é difícil, tá ligado? Não é um cenário mais fácil, sabe? Você sabe que vai morrer, você só tenta. Eu de novo, na força e coragem. Então, saí do high ground, tô voando calmamente. Tem uns inimigos ali, ó. Chegar sem usar stealth não tem como, não é uma opção, né? Então tento trocar esse buff, coloquei remédio, negócio tudo em stealth. O que que eu fiz? Agora foi. Esse é o momento de glória. O que aconteceu? Ó, esse cara é tão duro que eu matei uma pessoa. Gostou? Mas esse é o combo. Só não dei sorte.